Dia santo? Santo dia! Que bom com vocês, mais um Consagra-te TV. O tema de hoje é especial. Vamos falar da espiritualidade monfortina e da espiritualidade carmelitana. Tivemos agora há poucos dias o dia de Nossa Senhora do Carmo, uma data muito especial para os devotos de Nossa Senhora, para os consagrados a Nossa Senhora. E ser monfortino, ser carmelitano, tem alguma coisa em comum? Você já tinha parado para pensar nisso? Você que usa o escapulário no pescoço, então você tem a devoção de Nossa Senhora do Carmo, São Simão Stock, a gente já discutiu sobre isso. Mas também é consagrado pelo método de São Luís de Montfort. Aonde essas espiritualidades se unem? Como poder conciliar essas duas místicas espirituais ao mesmo tempo? Veja só, São Luís Maria Grião de Montfort nasceu em 1673 e faleceu em 1716. É o apóstolo zeloso da consagração a Nossa Senhora, também chamada de escravidão de amor. A Virgem do Carmo, como falamos, tem uma grande influência na espiritualidade e influenciou muito São Luís de Montfort. Mas como se deu isso? Ser monfortino e carmelitano gera conflito? Na verdade, essas duas espiritualidades se complementam. As espiritualidades se unem, se complementam. São Luís Maria Grião de Montfort teve a graça de conhecer os escritos de um carmelita calçado chamado Frei Beato Miguel de Santo Agostinho. Decora o nome aí. Beato Miguel de Santo Agostinho, que viveu contemporâneo a ele, 1621, e faleceu em 1684. Sei lá, quando ele faleceu, Montfort tinha 11, 12, 13 anos. Mas Montfort teve acesso aos escritos dele um pouco mais adiante. Esse carmelita, ele escreveu um livro chamado Tratado de Vida Mariana. O Tratado de Vida Mariana, nas suas obras completas, é a parte final da obra mariana de Beato Miguel de Santo Agostinho. E ele falava de uma vida chamada Marieforme. Você é consagrado a Nossa Senhora, esse nome, ó, Marieforme, quer dizer o quê? Fazer tudo com Maria, por Maria, em Maria e para Maria. Veja só que a vida Marieforme, ensinada por Miguel de Santo Agostinho, ela explode, se aperfeiçoa com São Luís Maria Grião de Montfort. São Luís de Montfort foi beber desta fonte. Mas como se deu isso? São Luís de Montfort, lá na França, ele foi enviado para a escola de Rennes. E lá ele fez amizade com vários padres carmelitas. E esses frades carmelitas, eles pertenciam a um momento de reforma religiosa, espiritual, chamado Reforma Turonense. Então ele aprendeu essa doutrina de fazer tudo com Maria, em Maria, para Maria. E São Luís de Montfort, na sua vivência, na sua espiritualidade, nas suas orações, ele foi crescendo nesta dinâmica. Um outro ponto para a gente estudar e depois tentar discutir sobre esse tema é que Miguel de Santo Agostinho já foi influenciado por um outro santo mais antigo chamado Santo Ildefonso de Toledo. Depois vamos buscar Santo Ildefonso de Toledo, que parece que as raízes da vida marieforme vêm lá de Santo Ildefonso. Mas Miguel de Santo Agostinho organizou essa forma de viver, essa marianização da alma. Essa doutrina foi se espalhando pela igreja. E daí fazendo tudo com Maria, por Maria, para Maria. E São Miguel de Santo Agostinho, olha, já estou canonizando São Miguel. Beato Miguel de Santo Agostinho, ele nasceu em Bruxelas, na Bélgica, e ele era professor de filosofia, professor de teologia, foi mestre de noviços, provincial, prior dos carmelitanos, né? Um grande orientador espiritual, e escrevia sobre a vida marieforme. Então, entenda, nós podemos ter uma vida em conformidade com Deus, fazendo tudo com Deus, por Deus, em Deus, para Deus. Nós podemos também ter uma vida em Cristo, fazendo tudo por Cristo, com Cristo e em Cristo. Mas da mesma forma também nós podemos ter uma vida mariana,
fazendo tudo por Maria, em Maria, com Maria e para Maria. Vamos dizer que a vontade de Deus se expressa no fazer tudo por Deus. A vontade de Jesus se expressa em fazer tudo por Jesus. A vontade de Maria se expressa em fazer tudo com ela e por ela. A gente vai ver que essas coisas vão se unindo de uma forma que se torna um desejo só, uma moção só. Então o que vale para fazer tudo com Deus, vale para fazer tudo com Maria. Essa graça de viver a consagração a Nossa Senhora nos faz cada vez mais tentar conhecer como viver as regras da consagração. Devemos fixar os nossos olhos em Nossa Senhora. Fixando em Nossa Senhora, estamos fixando nossos olhos em Deus. Nossa Senhora é o eco de Deus. Quando dizemos Maria, ela diz Deus. Nossa Senhora, para muitos padres, ela é colocada como o pescoço da igreja. Porque para muitos padres, todas as graças passam obrigatoriamente pela Santíssima Virgem Maria, ela como dispensadora de todas as graças. Então viver a vontade de Deus passa no pescoço e se vive na vontade de Maria e vice-versa. Então é a graça do Espírito Santo que vai imprimir uma vida divina. É a graça do Espírito Santo que vai imprimir uma vida em Maria. Então, Mara, o Frei Miguel de Santo Agostinho, ele conviveu com uma jovem senhora chamada Maria Petit. Quem foi esta mulher, Maria Petit? Ela nasceu no norte da França, numa aldeia, tá certo? Em 1º de janeiro de 1623. E diz a sua biografia, não é, que quando ela tinha 11 anos, ela foi estudar, e ela foi estudar justamente num convento. Só que, naquela época, as questões de saúde e tudo, tinha muitas dificuldades e estava havendo uma peste na França. Então ela teve que sair do convento e ela foi passar a morar com um tio. Depois teve outras situações, ela foi morar com a outra senhora. E diz a história que foi justamente aí onde ela conheceu a espiritualidade, foi onde ela começou a vivenciar Deus, sentir o sabor de Deus, tá? Então foi com essa senhora que ela dá os primeiros passos em direção realmente a Deus. E aí ela começa a buscar Deus de uma forma muito intensa e diz que ela tinha desejo de ser eremita, mas ela não começou a viver essa forma, essa entrega a Deus, quando foi vivenciar realmente o convento. Ela começou na sua própria casa, viver uma forma mais isolada, mais contrita, mais contemplativa com Deus. E começou a pedir aos seus pais para de fato ir morar no convento. O pai dela não concordava com essa ideia e queria que ela tivesse uma vida que fosse desposada, que tivesse família. E ela entendia, pai, mas eu não sinto esse desejo, eu não sinto essa vontade, eu quero ir para um convento. A mãe conseguia compreender esse desejo, mas o pai não. Bom, resumindo a história, é permitido que ela vá para o convento. Só que antes dela ir para o convento, estoura a guerra. E nessa guerra todo mundo tinha que se esconder, tinha que se refugiar. E mais uma vez ela não teve essa possibilidade de estar nesse convento. E ela tem esse desejo, busca depois que a guerra é sanada um convento, mas é o que acontece, ela adoece. E diz também que antes dela receber o hábito, não é? Ela teve que sair desse convento. Então, nesse desejo de Deus, cada vez mais intenso, mas ela não conseguia efetivar, não é, estar no convento e cada vez mais conviver com as outras e as demais freiras. O que acontece? Ao longo dessa história, ela vai conhecer justamente Miguel de Santo Agostinho e ele começa a influenciar, falar daquilo que ele era cheio. Miguel fazia parte do Carmelo, então consegue fazer com que ela vá ter convivência com as irmãs carmelitanas, mesmo sem ser ordenada freira, ela ingressa na Ordem Terceira do Carmo. E aí onde que vai dar justamente essa caminhada, esse envolver-se de Miguel de Santo Agostinho com ela e ela também recebendo referências dele. Então isso vai na dinâmica da orientação espiritual. Então a gente imagina que o Frei Miguel de Santo Agostinho, ele era seu confessor, o seu orientador espiritual. E a experiência mística de
Miguel de Santo Agostinho, ele passava para ela. Ele a confessava e ao mesmo tempo ele não podia estar sempre próximo dela. Então o que acontecia? Ela mandava cartas para ele. Ela mandava cartas da sua vida espiritual. Como se fez um diário, né, César? Ela escrevia o que acontecia, os colóquios dela com Deus, o relacionamento dela. Pois é, quando você morrer eu vou pegar o seu diário. Quando você morrer eu vou pegar o seu diário e vou ver o que é que eu faço com ele. Pois é, são vários anos de caderno de oração, viu? Pois é. Deus lhe dê Então, força para isso. Miguel de Santo Agostinho pegou o caderno de oração de Maria Petit, as suas cartas de confissão e, após ela morrer, ele decidiu que iria publicar. Só que ele tirou a ordem cronológica e colocou uma ordem temática. Então ele escreveu a biografia de Maria Petit, que ficou um escrito fascinante das experiências de Maria Petit. E a gente, quando vê a dinâmica de Maria Petit, a gente pode até correlacionar com algumas pessoas que nós conhecemos. Veja só, Maria Petit, ela teve um encontro muito íntimo com Deus. Muito íntimo com esse Deus amante, ciumento, que exigia a totalidade dela. E ela, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, ela se entregou intensamente a Deus. Nessa doação total, com seus esforços de oração, de jejum, de mortificação, ela se entrega intensamente a Deus. E começou a ter experiências místicas. E ela tendo essas experiências místicas, muitos dons, arrebatamentos, contemplações. Mas nesse caminho místico, ela pegou-se muito aos dons de Deus e muito na dinâmica das suas próprias forças. E daí ela começou a entrar em crise. E as crises são importantes na nossa vida. E ela começou a ter uma crise de fracasso, uma crise de realidade pessoal. Ela se encontrava como numa autossuficiência espiritual no seu relacionamento com Deus, mas ela via que não estava pleno. Ela não se conseguia se preencher, ela via que faltava algo. E ela entrou numa crise, numa terrível desolação. Ela construindo sua vida espiritual do seu jeito, apaixonadíssima por Deus, mas não conseguia se abandonar para que Deus agisse nela. Fica difícil falar da espiritualidade de alguém, mas é como se ela estivesse construindo o relacionamento dela com Deus. Ela que estava fazendo com as forças dela a forma de relacionamento com Deus. E isso mostrou a vulnerabilidade de Maria Petit, a sua incompetência em fazer o bem por meios próprios. E ela começou a sentir aquela palavra de Deus que dizia: sem mim nada podeis, né? Que ela precisava deixar Deus fazer nela, não era ela fazer em Deus, era Deus fazer nela. Então que esse encontro com Deus não poderia ser manipulado, nem forçado pela sua espiritualidade, pelos seus meios próprios, pelos seus dons, né? Então, Maria Petit, ela aprende a viver no fundo de si próprio, mas escondida no abismo de Deus. E Miguel de Santo Agostinho entra nessa história, Mara. E aí, como é que chegou então o encontro de Maria Petit com a Virgem Maria? Foi intenso, foi belo, foi harmônico. Ela conheceu ele com 24 anos e ele foi o orientador dela até a morte, tá certo? Ela morreu com 57 anos e esse período todo eles estiveram juntos, cada vez mais firmando. Entenda, o Beato Miguel, ele sabia da necessidade de chegar-se a Deus e sabia que ela tinha essa necessidade, mas ela não tinha, digamos que, o combustível de chegar, ela não tinha o transporte de chegar a Deus, que é justamente a forma de viver com Maria, de viver em Maria. Então, o que é que ele compreendeu? Essa menina, uma jovem menina com 24 anos, ela tinha um desejo ardente de Deus. Como o próprio Montfort. Montfort vai escrever que o entendimento dele, um período da sua vida, foi só Deus, só Deus. Ele dizia, só Deus basta. Mas o próprio Montfort compreendeu que esse Deus tinha que se dar às pessoas e ele não poderia deixar de perder a oportunidade de conhecer Deus que estava nas pessoas. Então, ele entende que Deus é necessário, mas é necessário as pessoas para que eles tivessem Deus. Maria Petit tinha essa dificuldade. Ela queria só Deus, mas ela não tinha como chegar a Deus. Então, a proposta
do Beato Miguel é justamente que ela utilizasse do caminho da Virgem Maria para que assim ela chegasse em Deus. Ele era muito claro, ele não tinha dúvida, ele não tinha conflito. Ele entendia que a Virgem Maria é uma pessoa e Deus era outra. Mas ele dizia, meus amores, e deve ter ensinado a ela muitas vezes, Deus tem que estar em unidade com a Virgem Maria. Apesar de eles serem pessoas diferentes, eles estão unidos. Mas ele não fazia confusão. Ele não tinha medo de amar a Virgem Maria, seria deixar amar a Deus. Não tinha medo de amar a Deus e deixar a Virgem Maria. Então, o que é que Montfort colocava? A que ele aprendeu justamente com Beato Miguel, que cada vez mais que se une a Virgem Maria e Deus, mais se chega àquilo que pode acontecer da grandeza e da santidade. Maria Petit, uma mulher contemplativa. É como se ele fizesse uma oficina espiritual com Maria Petit para que ela experimentasse as vivências espirituais que ele vivenciava com Maria e em Maria, ele passou isso para ela? Com certeza, digamos que ela foi a melhor discípula que ele teve, porque de fato ela desejava a Deus. Então ele disse, agora vamos fazer com que exista essa união. Veja, quando nós nos entregamos a Deus, tem uma força. Mas quando nós nos entregamos à Virgem Maria para que ela nos oferta a Deus, tem um outro sentido. A pedagogia que ele usava de por Maria seria que eu não estivesse na minha própria vontade, mas eu estivesse cumprindo a vontade dela. E a vontade da Virgem Maria para com Deus nos conduz muito melhor do que a gente resolver as nossas vontades, as nossas próprias vontades. Então se diz que quando nós estamos por Maria, nós temos uma identidade de vontade. A vontade da Virgem Maria sempre é a glória de Deus. A nossa vontade nem sempre é essa glória de Deus. Então, o que é que o Beato ensinava para Maria Petit? Que existia a maternidade de Nossa Senhora para Jesus, sim, mas existe uma maternidade espiritual que Nossa Senhora vai exercer para com seus filhos. E quando Nossa Senhora nos educa, quando a Virgem Maria nos nutre, realmente vamos chegar a esse patamar de estar com Deus. Esse Tratado de Vida Mariana, não tem para vender esse livro mais fácil, mas no nosso livro Consagra-te, Espiritualidade Mariana na Vida dos Santos, nós colocamos quase que todo este livro, é um pequeno opúsculo, ele distribuído ao longo dos exercícios espirituais do conhecimento de Maria. Mas nesse livro, Tratado de Vida Mariana, Frei Miguel de Santo Agostinho, ele simplifica a espiritualidade mariana. Eu achei magnífico quando eu vi essa parte. A simplificação. A vida em Maria, por Maria, em Deus, por Deus, elas se misturam. É uma vida similar. Precisamos clamar ao Espírito Santo a graça de entender essa união da alma, Maria e Deus. A alma, minha alma, Maria Santíssima e Deus. Nos tornando uma coisa só. É interessante que as almas que amam Maria são as almas que amam Deus. As almas que fazem tudo por Maria e para Maria é tudo em Deus e para Deus. Na mesma simplicidade, você faz uma fusão de vida espiritual, que daqui a pouco você nem transmite tanto Maria para as pessoas e só transmite Deus. Aquela dinâmica que você está tão cheio de Maria, que ela está tão íntima em você, que você nem fala o nome dela. Você está vivendo em Deus, por Deus, como um consagrado à Santíssima Virgem Maria. E isso é interessante porque você cria uma pouca imagem de Maria e reflete apenas Deus. É bem engraçado isso. Eu vejo isso em São Luís de Montfort, que a gente não consegue ver São Luís de Montfort como uma pessoa que a gente seja devoto dele. Não, a gente é devoto da Virgem Maria. Ele foi engolido. A devoção monfortina, ela foi coberta pela devoção mariana. E a verdadeira devoção mariana, ela é coberta pela devoção a Deus. Se mistura, é uma coisa só. Você não precisa toda hora estar falando Maria, 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 porque você está vivendo em Deus, Deus, Deus. A alma de Maria, ela está tão unida a Deus que ela se funde. Ela se funde em Maria e em Deus. E que você começa a perceber que essas coisas não agem mais separadamente. Elas agem unidas. Não que estejamos dizendo que seja a mesma pessoa, a mesma natureza, mas a união, o elo, é fortíssimo. Você quase não se percebe, você não consegue separar
E a gente às vezes vê isso, a gente se coloca muitas vezes, será que nós estamos honrando pouco Nossa Senhora? Mas na verdade a gente está vivendo tudo fazendo para Deus. Às vezes são poucas práticas devocionais marianas, mas muita vontade de viver em Deus. Nossa Senhora nos leva, nos remete a Deus, e esse é o objetivo da verdadeira devoção. Não é negligência porque esqueceu do nome de Maria, ou de fazer a oração de Maria, ou fazer o ritual, ou entronizações, ou coroações. Não, você se enche de Deus ao ponto que Maria lhe levou a isso. Mas você nem vê tantas fagulhas dela, numa alma que é toda de Deus. Então, Mara, essa inquietação, né? Eu achei muito místico isso. Então, Frei Miguel de Santo Agostinho, ele diz que é possível essa transformação, né, da alma em Maria e de Maria em Deus. Como é que se dá isso? Veja, a gente fala nessa transformação, mas a gente encontra uma palavra mais fácil de compreender: restauração. O que seria essa restauração? Digamos que a Virgem Maria, no momento da consagração, é eu que quero me dar à minha mãe, mas a minha mãe que também me recebe, entende? Então, não é uma dinâmica só eu que me entrego, mas uma dinâmica também que ela me recebe. E quando a Virgem Maria recebe, por exemplo, ela vai me orientar: siga por aqui, faça isso, vamos ver esses passos. Porque o entendimento da Virgem Maria e o que o Frei colocava é justamente que quer recuperar minha alma. Meus irmãos, muitas vezes nós temos um desejo de Deus, mas a gente vai pegando desvios, vai saindo daquilo que é certo, vai fazendo aquilo que é desagradável a Deus. Então, com a consagração, eu estou dizendo, de livre vontade: Mãe Santíssima, me governa, orienta minha alma, me leva para Deus. E quando eu digo que Nossa Senhora pode governar a minha vida, eu estou aceitando as influências que ela vai me fazer. Então, imagine, uma alma que é influenciada pela Virgem Maria vai ter um sabor muito mais especial pelas coisas do alto. Entende isso? Então, na consagração, quando nós nos entregamos a Nossa Senhora, a Virgem Maria vai nos modelando de uma forma carinhosa, não é gritando, não é mas é exortando aquilo que é o céu. Nossa Senhora não vai dizer necessariamente: Mara, deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo. Mas ela me convoca, ela me convida: vamos fazer aquilo. E aquilo que é agradável a Deus, cada vez mais vai ser algo de surpreendente. Veja só, João Batista estava na barriguinha de Santa Isabel, tudo bem? Certo, mas quando existe aquele encontro de Santa Isabel com a Virgem Maria, quando existe essa união dessas duas mulheres e pela força do Espírito Santo, eu não vou dizer que João Batista é transformado, mas sim ele é restaurado. Por quê? Porque ele é santificado. Assim acontece com você, com as pessoas que desejam fazer a consagração. Cada vez mais que nós tivermos o desejo ardente de nos entregar à Virgem Maria e darmos a ela o lugar que ela seja nossa mãe, nossa orientadora, ela vai nos firmar naquilo que é a vontade de Deus. Uma questão muito simples, meu irmão. Quando nós nos consagramos, presta atenção nisso. Nós acolhemos a Virgem Maria como mãe. E isso é um processo da consagração. Mas ao longo de nossa caminhada como consagrados, vamos percebendo que a Virgem Maria não exerce para mim ou para você apenas a maternidade, mas ela vai exercer a realeza. Existe uma diferença de consagrados que só tem Nossa Senhora como mãe, existe uma diferença de consagrado que tem a Virgem Maria como rainha. Quando ela é rainha, o que ela me pede, eu acolho, eu obedeço e eu quero servir essa rainha. Por isso que é difícil um consagrado não querer que outras pessoas também se consagrem. Por quê? Porque se a gente experimentou algo de tão maravilhoso, nós vamos fazer com que outras pessoas também cheguem a ela e seremos todos os súditos, o bendito exército que a Virgem Maria está construindo nesses últimos tempos. Proclamar o reino de Jesus. Proclamar o reino de Maria. Que venha o reino da Virgem Maria e venha o reino de Jesus. Já pensou o que acontece quando as almas pensam com a Virgem Maria, as suas atitudes estão com a Virgem Maria? Aí vai as omissões serem cada vez menores. Viver, trabalhar, sofrer e morrer para Deus. Viver, trabalhar, sofrer e morrer para Maria. Viver, sofrer, trabalhar, se consumir pela Santíssima Virgem Maria.
se consumir por Deus. Do jeito que as pessoas podem viver e se entregar a Deus, as pessoas podem viver e se entregar a Maria como fim primeiro e como fim último. Deus é o nosso objetivo, Deus só. Mas Maria Santíssima, ó Mãe Santíssima, me leva a Deus. Então a alma que vive para Maria coloca toda a sua vida, todas as suas afeições, todos os seus direcionamentos para a maior glória de Maria. Ao mesmo tempo, essa alma está fazendo tudo para a maior glória de Deus. Então, Mara, como vai se dar este reino? Esse reino de Jesus, esse reino da Santíssima Virgem Maria. Quantas vezes você ou eu já deve ter dito a Nossa Senhora, vida, doçura e esperança nossa, salve! Nossa Senhora quer nos salvar. Nossa Senhora quer que estejamos no céu, que estejamos na glória do celeste. Então, esse reino da Virgem Maria é justamente isso, César. Não é momentos específicos de quando nós estamos na igreja. O reinado da Virgem Maria deve ser sobre a vida das pessoas, ou seja, em todos os momentos. Nas brincadeiras, nos trabalhos, nas diversões, nas enfermidades, em tudo dá glória a Deus. Tudo que nós passamos, tudo que nós padecemos, existe um valor. E esse valor nós entregamos à Virgem Maria. Para quê? Porque ela, enquanto rainha, ela vai definir aquilo que quer. E algumas pessoas podem dizer assim, mas Mara, não se pode dizer que a Virgem Maria é deusa. Ela é mãe de Deus. A grande questão não é, mas eu posso, meu irmão, falar que ela é rainha, porque essa realeza de Nossa Senhora, a própria igreja declara. Quantos e quantos santos falaram da Virgem Maria como rainha? O próprio Senhor, quando coloca, mãezinha do céu, vem ficar aqui comigo, e ela é assunta ao céu em corpo e em alma, ela é glorificada, ela tem a presença de Deus, então quer graça maior. Então, a realeza da Virgem Maria, cada vez quando eu coloco as minhas situações, as minhas vontades, os meus complexos nas mãos dela, para que ela possa cada vez mais fazer em mim. Então a igreja declara Nossa Senhora Rainha, e nós só vamos poder declarar verdadeiramente salve Rainha quando eu me coloco, mãe, que tu queres? O que eu devo fazer? Como eu faço? A quem chegar? A quem levar? E isso se coloca a realeza de Nossa Senhora. Santo Estevão, ele era rei. E ele consagrou o reinado dele à Virgem Maria. E ele dizia para todos os seus súditos, chame Nossa Senhora de rainha, porque ela é a rainha da minha vida, ela é a rainha do meu exército. Meu irmão, convoque a Virgem Maria, clame para que a Virgem Maria seja a rainha da sua vida, porque quando essa mulher for a rainha verdadeiramente das nossas vidas, o Espírito Santo vai vir como veio em Pentecostes, como veio naquele momento da anunciação, e ele vai estar sobre nós. E quando o Espírito Santo está sobre uma alma cheia da Virgem Maria, acontece esse reinado de Jesus, porque as minhas escolhas, as minhas decisões vão estar de acordo com minha rainha. Será que Mara tem vontades sempre celestiais? Não. Muitas vezes, não. Mas quando eu tenho Nossa Senhora por minha rainha, eu olho para minha Senhora, e se eu sei que aquilo vai ser satisfação para ela, eu vou fazer com o maior gosto. Quando nós temos Nossa Senhora por rainha nas nossas vidas, nós chegaremos à santidade. E nós, filhos, escravos, súditos, unidos, somos mais. Vamos nos unir cada vez mais, que venha o reino da Virgem Maria, para que venha o reino de Jesus. Um cheirinho para todos. Consagra-te. Consagra-te.